Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Olá, graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. E hoje eu quero terminar o texto de ontem, né, como eu havia prometido, né, tinha um tópico que eu queria terminar, aqui no versículo 55 e 59, mas eu vou pegar desde o princípio para você recapitular novamente, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54, né, até o versículo 60. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras adormeceu. Nós vamos ver aqui o final de Estevão, um jovem diácono da igreja primitiva, e o primeiro mártir, a morrer pela causa de Cristo, a causa do Evangelho, depois de Jesus, Estevão foi o primeiro mártir. Nesta manhã eu queria frisar com você sobre a importância do perdão. Nós temos vivido os tempos onde nós temos visto o ódio, o rancor, a mágoa, destruindo tantas pessoas, e o ódio é um sentimento que ele vai adoecendo a pessoa, ele vai cada vez mais transformando a vida da pessoa para pior. Jesus, ele disse lá em Marcos capítulo 11, aqui no versículo 24, o Senhor vai dizer assim: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que o recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Aqui o Senhor, ele vai condicionar, Jesus vai condicionar o perdão, a uma resposta, a uma ação nossa, E eu queria que você, meu querido irmão, amigo, pudesse analisar isso, pudesse entender isso, Jesus, ele tem para mim e para você rios de bênçãos e milagres, mas muitas das vezes o que pode reter esses milagres na nossa vida é a falta de perdão, você reter o perdão, você guardar a mágoa, e isso fecha as portas. O próprio Jesus vai dizer que se quando eu estiver orando eu lembrar que eu tenho alguma coisa contra alguém, independente se essa pessoa quer ou não ter sua amizade, mas no seu coração você não pode alimentar, ou seja, se ela não quer andar com você, se ela não quer caminhar com você, isso é problema dela, sabe? Agora você tem que fazer o seu papel. Como assim? Não alimentar mágoa no teu coração, não beber esse veneno chamado rancor, chamado ressentimento, é você andar como Jesus, está pronto, está de braços abertos para receber todos, mas nem todos nós conseguimos fazer com que eles nos acompanhem, fazer com que eles ande conosco. Então assim, mas aquilo que cabe a mim e a você, nós precisamos fazer, Estevão aqui, ele estava sendo apedrejado e do seu lado está Saulo, consentindo
na morte de Estevão, consentindo naquela tortura com aquele rapaz, né? Mas Estevão ele teve uma reação. Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele estava intercedendo aqui pelos seus inimigos, pelos seus carrascos, vamos colocar assim. Ele está intercedendo por Pedro e dizendo: eu perdoo você, eu perdoo a sua maldade, eu perdoo, né, essa ação diabólica, eu perdoo. Estevão ele aprende com o seu mestre Jesus que lá na cruz ele fez o mesmo. Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Olha que oração mais linda essa oração de Estevão. Enquanto ele está aqui, olha, pedindo: Pai, recebe o meu espírito. Aí ele é como se ele lembrasse, né? Ele está pedindo o Pai para receber o espírito dele. E ele está fazendo: olha, eu estou perdoando todos os meus inimigos. E com isso, os céus permanecem abertos para Estevão. Abra os céus ao teu favor nesta manhã. Abra os céus até você. Como pastor, comece com essa ação, perdoando a quem vos tem ofendido. Talvez você fale assim: pastor, mas não depende de mim, a pessoa não quer conversar comigo. Preste atenção. Eu estou falando para você de uma ação sua. É você eliminar da tua mente, do seu coração, todo ressentimento e toda mágoa, né? O que a pessoa vai fazer, isso é problema dela, sabe? A sua parte você está fazendo. Então assim, abençoe. Começa abençoando, começa fazendo igual Estevão. Veja bem, Estevão que está liberando perdão e pedindo que Deus perdoasse aqueles homens, mas eles continuam assentando pedra, eles continuam jogando pedra. Eles não pararam porque Estevão perdoou e queria o bem deles. Assim sou eu, é você, meu irmão, sabe? As pessoas que nos fazem mal, elas vão continuar, sabe, nessa mesma ação, mas eu não posso permitir que o veneno delas venha intoxicar minha alma, a falsidade delas venha corromper a minha alma. Então eu preciso purificar. Senhor, perdoe, eu abençoo essas pessoas, eu libero elas para viver uma vida abençoada. E assim fazendo, meu irmão, os céus vai permanecer aberto em meu favor, em seu favor. Essa é a palavra que eu quero deixar para você aqui nesta manhã, porque muitas das vezes a nossa alma está intoxicada com muitas situações, com muitos problemas, né? Com muitas coisas que vêm minar a nossa paz. Mas pense nisso, Jesus, Ele te chama a uma transformação. Jesus, Ele te chama a viver verdadeiramente esse Evangelho. Amém? Eu fico por aqui e até nosso próximo encontro. Se o nosso bom Deus assim nos permitir, até lá, fique na paz. Shalom.